de acordo com a Constituição Estadual, marque a afirmativa incorreta. Então vamos lá. Letra A. O prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Afirmativa 100% verdadeira. O prazo de validade dos concursos públicos no Brasil é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, tá? Um detalhezinho aqui bem característico da FUMARC. A FUMARC é aquela banca chatinha, tá? É aquela banca que se tem assim, ó, indisponíveis, ela corta o in e fica disponíveis. Se tem até 2 anos, ela tira o até, aí fica 2 anos, tá? Então assim, ó, na hora que vocês forem resolver a questão no dia da prova, tenham muita atenção com o texto da questão. E é por isso que eu estou preocupado em reforçar o texto da legislação na mente de vocês, tá? Ela é bem chatinha nesse detalhe, ela é bem literal e ela fica trocando palavrinhas, trocando preposições, coisas do tipo, que alterem o sentido aí da frase de uma maneira geral, tá ok? Então cuidado aí, ó, o prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, beleza? Letra B, vamos lá. Os cargos, funções e empregos públicos são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Certinho, tá tudo de acordo aqui, ó, não só com o artigo 24 da Constituição Mineira, tá? Que é o correspondente na Constituição de Minas Gerais ao 37 da Constituição Federal. Quem já estudou e reestudou o 37 da Constituição tem muita facilidade, mas é sempre bom também a gente rever na Constituição do Estado, porque eu tenho algumas inclusões, algumas peculiaridades, tá? Mas ó, letra B, afirmativa, totalmente correta, não vai ser a resposta porque eu estou procurando a incorreta. Letra C, nas entidades da administração indireta, pelo menos um cargo ou função de confiança de direção será provido por servidor ou empregado público de carreira da respectiva instituição. Repetindo, ó, nas entidades da administração indireta, pelo menos um cargo ou função de confiança de direção superior será provido por servidor ou empregado público de carreira da respectiva jurisdição. Ó, a afirmativa está correta. E aqui é um ponto que a Constituição Estadual acrescenta à Constituição Federal, tá? Onde que eu encontro isso, professor? 23, ó, é o 23, parágrafo 1º, tá? Cuidado com esse 23, parágrafo 1º, porque ele acrescenta informação à Constituição Federal, ó. Nas entidades da administração indireta, pelo menos um cargo ou função de confiança de direção superior será provido por servidor ou empregado público de carreira da respectiva instituição. Se a gente vai lá no 37 não tem essa regra. Se eu vou aqui no 23, parágrafo 1º, é uma regra específica da Constituição do Estado de Minas Gerais, tá? Então cuidado aí, ó, letra B, a correspondência dela é o 23, parágrafo 1º, uma questão provável aí também em se tratando de prova, tá? Letra D. Lei disporá sobre as condições para provimento de cargos e empregos de direção nas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mistas estaduais, vedada a nomeação ou designação daqueles inelegíveis em razão de atos ilícitos nos termos da legislação estadual, tá? E aí, conseguiram perceber os dois erros? Tem 2 erros aí na letra D, ó. Lei disporá sobre as condições para o provimento de cargos e empregos de direção nas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista estaduais, vedada a nomeação ou a designação daqueles inelegíveis em razão de atos ilícitos nos termos da legislação estadual. Os 2 erros, gente, são o seguinte: primeiro, lei complementar. Não é simplesmente uma lei ordinária. Então já começou errado ali, ó. É o seguinte, é lei complementar. Ok. Disporá sobre as condições para o provimento de cargos e empregos de direção nas autarquias, fundações,
empresas públicas e sociedades de economia mista estaduais, vedada a nomeação ou a designação daqueles inelegíveis em razão de atos ilícitos, nos termos da legislação federal. Desde quando Estado vai legislar sobre direito eleitoral? Desde quando eu posso ter uma regra de inelegibilidade prevista em uma lei estadual? Aqui, gente, você mata com a Constituição Federal. Você tem que lembrar que legislar sobre direito eleitoral é uma competência legislativa privativa da União. Está lá no artigo 22, inciso 1º da Constituição. E não só isso, né? Eu também tenho o artigo 14, parágrafo 9º. Se eu vou falar de inelegibilidades, não tem que ter uma lei complementar federal falando a respeito das inelegibilidades? Então eu jamais posso entender que uma inelegibilidade vai ser instituída por um Estado, por uma Assembleia Legislativa. Compreenderam? Então, dois são os erros, ó, lei complementar e no final ali, ó, nos termos da legislação federal, que inclusive é uma lei complementar. É a LC 64, que é a lei das inelegibilidades, beleza? Então aqui, ó, eu tenho que marcar justamente a letra D de dado. Isso aqui, ó, tá lá na Constituição do Estado, só para vocês terem a remissão aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Só para vocês perceberem, é o parágrafo 2º, se eu não me engano, do 23. Ó, exatamente, ó, artigo 23, parágrafo 2º, tá? Lei complementar disporá sobre as condições para o provimento de cargos e empregos de direção nas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista estaduais, vedada a nomeação ou a designação daqueles inelegíveis em razão de atos ilícitos nos termos da legislação federal. Beleza? Então, ó, não tem como marcar a letra D. Ela tem duas, aliás, tem como marcar a letra D. É a incorreta, justamente por conta das duas incorreções. Eu estou querendo a incorreta, a resposta D de dado.